Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E hoje é sexta-feira, então vocês sabem o que isso quer dizer, né? Eu vou falar de música. Eu, como sempre, sendo alguém que é apaixonado por música, né? Tendo utilizado a música a vida inteira para viver, sobreviver, fundamentar pensamentos e também como combustível para a criação de conteúdo, eu sempre tenho que falar de música, né? Mas eu reservo isso apenas para sextas-feiras. Então vamos lá, hoje eu quero falar para você sobre uma banda, um artista. Vai ser um artista de modo geral, digamos assim, com um pouco mais de foco no primeiro álbum deles, mas não vai ser uma análise, né, letra por letra, né, que nem eu já fiz com outras músicas, e também não vai ser um programa inteiro dedicado, ou melhor, dois programas dedicados a esse artista que nem eu fiz para a banda Lorde, né, porque Lorde realmente tinha muita coisa ali que eu achava que eu podia compartilhar com as pessoas e que seria até interessante, né, mesmo pra gente que nunca tinha ouvido a banda, né, conhecia o artista. Mas hoje a banda que eu quero falar não é letra por letra, porque ela realmente, dentro da minha galeria de artistas, essa aqui ela ocupa um espaço bem único pelo fato do tipo de trabalho que eles criam, né? É uma banda chamada Coheed and Cambria, né? Coheed, aí se escreve C-O-H-E-E-D. Se vocês pesquisar só por essa palavra daí, vocês já vão encontrar o artista que eu tô falando, né? Mas que banda é essa? Coheed and Cambria é uma banda de rock progressivo, sabe? Ou metal progressivo. Então o que é isso? Falando de maneira objetiva, o que geralmente define uma banda, né, que é de rock progressivo, é uma banda que o trabalho deles meio que é inteiramente assim conceitual, sabe? As músicas deles são feitas para elas terem uma ligação não só com o disco inteiro, sabe? Todas as músicas terem uma questão de progressão, mas a própria estrutura da música vai mostrar uma progressão, entende? É como se a narrativa e o tempo e o ritmo dela fosse mudar porque ele tá se desenvolvendo, tá progredindo ao longo da música que tá ouvindo, sabe? Então, eu não sou muito chegado nesse gênero, por isso que eu vou falar que essa banda, Coheed and Cambria, ela ocupa um espaço especial, assim, na minha, né, nas artistas que eu ouço regularmente há muito tempo, né, já é uma banda que eu conheci já faz uns 9 ou 10 anos já, e eu já ouço faz todo esse tempo. Só os dois últimos discos da banda que eu ainda não ouvi, o resto do material deles mais antigo eu ouço, né, algumas faixas mais que outras, por exemplo. Mas então, essa banda, além dela ter esse negócio de ser rock progressivo, que não é realmente um gênero que eu me aventuro muito, eu acho que as duas bandas mais famosas desse gênero daí, se eu tivesse que escolher, meu palpite seria Rush e Dream Theater, sabe? Acho que são essas duas bandas que eu poderia dar um exemplo, pô, pra quem não sabe o que é rock progressivo, que exemplo que eu poderia dar que seria mainstream, entre aspas. Mas tanto Rush quanto a Dream Theater nem é tão mainstream assim, né? Mas eu acredito que o pessoal que ouve rock ou metal há algum tempo, vocês devem ter lido ou ouvido essas músicas desses artistas em algum lugar. Mas então, qual é a principal diferença ainda de Corrida em Cambria para esses artistas ou qualquer outro artista, talvez? É porque, né, o trabalho deles, além de contar a mesma história desde o começo, né, desde o primeiro disco até o disco atual deles, ainda por cima eles são basicamente trilha sonora para uma história em quadrinhos que existe, né, que eu não sei o nome, mas o nome dos protagonistas dessa história em quadrinho é Coheed and Cambria, sabe? São os nomes, esse nome da banda é os dois protagonistas da história, até onde eu sei um casal, né? Porque eu já pesquisei minimamente, mas eu sei que é uma história em quadrinhos mesmo, que é publicada, eu não sei se é junto com os álbuns da banda ou em épocas diferentes, mas é uma história em quadrinhos que tá rolando, ainda tá em andamento. O escritor, eu não sei se é ele que desenha também, mas o autor da narrativa é o cara chamado Cláudio Sanches, eu acho que esse é o nome dele, que ele é o vocalista do Correio de Cambria. Então, mais uma vez, é uma banda, né? É um artista que eu gosto, assim, que tudo gira em torno da mesma brisa de um autor, de um vocalista que é doidão e que tem uma visão específica de coisas que ele quer viver e que ele quer contar. Assim como foi, né, com a banda Lorde. Então, essa é a questão dessa banda pra mim. É rock progressivo e ainda por cima de uma narrativa, de uma história que eu não sei. Eu nunca li esses quadrinhos, eu sempre imaginei que um dia, quem sabe, eu vá ler, mas como eu já falei, eu não sou nem tão entusiasta assim, de histórias em quadrinhos, e nunca tive o interesse de realmente ir atrás, né, e conhecer o trabalho, a história que
tudo isso que eu ouvi a vida inteira, que eu pago muito pau pra essas músicas, eu amo realmente, sabe? São faixas, várias das faixas dessa banda eu gosto pra caralho, sabe? Seriam músicas que eu posso botar pra competir contra qualquer outra música do mundo dentro da minha cabeça, do meu pódio pessoal, porque são músicas que eu adoro demais. Só que elas têm essa questão, a letra delas é super específica de algo que eu não tenho como interpretar, sabe? De verdade mesmo, por isso que eu não vou ler letra nenhuma pra vocês, porque são realmente letras, músicas que estão contando assim, ou é um diálogo, ou são múltiplos personagens falando partes diferentes da música, sabe? Então ela fala coisas bem específicas, descreve cenas, momentos, sabe? Tem músicas que são mais românticas, e essa música mais romântica tem todo o contexto de alguma coisa que tá acontecendo na história, sabe? De abandono, de traição, enfim. Ah, e ainda não esqueci de falar também que é uma história sci-fi, tá ligado? Então eu sei que ela se passa na Terra, porque tem músicas que eles mencionam coisas do planeta Terra, sabe? Pontos, locais e figuras e tal, presidentes de países, por exemplo. Então eu sei que se passa no planeta Terra, só que é um mundo fictício, sabe? É um mundo tecnológico do futuro e tudo mais. Então, tem todo um monte de trama, um monte de treta, um monte de. Eu sei que tem até músicas que são sobre cenas de violência, sabe? De guerra, de combate, ou de morte, ou de realmente alguém que foi assassinado, sabe? Enfim, tem músicas para vários momentos específicos dessa história. E as letras meio que, né, falam sobre essas coisas específicas, sobre personagens, sobre contexto, sobre os acontecimentos dessa narrativa. Elas são compostas já com esse objetivo, sabe? As duas coisas andam juntas, porque é o mesmo cara que cria, né? E pelo jeito ele gosta de desenhar, gosta de escrever e gosta de cantar, sabe? Então ele quer fazer tudo. Então, né? Só que ainda assim eu amo essas músicas por algumas questões. Em primeiro lugar, a parte musical mesmo é uma banda que estruturalmente o que eles compõem, sabe? O trabalho de guitarra, o trabalho de baixo, que eu sou muito fã de baixo nas músicas de rock e metal, sempre que tem um baixo bem marcado que eu consigo ouvir e viajar bastante no som do baixo, realmente é um bagulho que sobressai pra mim, aquele artista. Então tem muito disso em Corrida em Cambria. Uma bateria também, né? O vocal do Cláudio Sanches, ele tem um vocal agudo, a voz dele é aguda, entendeu? Não é grave, não é, né? É uma voz aguda, inclusive, pra quem não tá habituado, pra quem não conhece o artista, eu até diria que dá pra te até imaginar que o vocalista talvez fosse uma mulher, sabe? Por causa que tem esse tom daí, a voz dele tem esse timbre, só que, sei lá, eu não sei se é bom, se é ruim, mas eu tô muito acostumado, tá ligado? Então eu gosto da voz dele pra os trabalhos que ele faz, de vez em quando ele dá uns berros, dá uns gritos, tem essas coisas assim e tal, em algumas faixas, por exemplo, mas de modo geral ele tá cantando com o vocal limpo dele, que é um vocal agudo, mas o que me ganha mesmo de verdade é o feeling, tá ligado? E essa é uma coisa que não tem, né? Eu já. Sempre tem que vir à tona quando a gente tá falando de música profundamente, né? Quando a gente tá realmente falando sobre essa coisa que envolve tantas pessoas de maneiras diferentes, que a música a gente não pode deixar de falar a respeito do feeling, né? E o que que é o feeling? É o sentimento, é quando tu tá ouvindo uma música e tu consegue se conectar, tu vê que o músico, o intérprete, né? Ele tá se entregando, ele tá sentindo, ele tá acreditando naquilo que ele tá cantando. E no caso dessas músicas, mesmo que elas nem sejam sobre, sabe, coisas reais, né? Realmente é sobre uma história de ficção, talvez porque ele é o criador, que ele é muito envolvido com essa história. Pra mim, praticamente todas as músicas da banda têm um feeling muito foda, e a grande maioria desses tem um feeling foda, eu consigo me envolver com a música, eu curto. Então, realmente é um artista que eu sei que não vai ser pra todo mundo, entendeu? Porque realmente é um trabalho bem específico, é bem diferente, é um negócio que eu considero original, sabe? E meio que eu noto que é um padrão que se nota comigo, que persiste comigo, sabe? Artistas que eu acompanho há muito tempo é que parece que eles têm algo ali que eu não consigo encontrar em outro lugar, sabe? É uma coisa característica. É tipo a paixão que eu tenho por Lorde, que foi um artista que eu falei aqui bastante já. E algumas outras bandas que eu gosto, eu posso citar que eles têm esse negócio de ser único, sabe? E Corrida em Cambria claramente é único porque é sobre um universo que não tá aqui, né? Não existe. Mas então eu vou falar só agora, só para concluir essa parte do programa Sem Contexto de hoje, eu vou falar a respeito do primeiro disco deles já, depois que já tava com esse conceito já na cabeça, porque eu sei que é uma banda que começou nos anos 90, tipo com o Cláudio Sanches e alguns outros caras que persistiram no grupo até o dia de hoje, só que realmente eles ainda não estavam fazendo essa vibe do trabalho, vamos contar a história, vamos cantar, fazer músicas a respeito da história em quadrinhos que o Cláudio faz, sabe? Eles eram só uma banda e tal. Aí, o primeiro disco que eles lançaram conceitualmente, com Corrida em Cambria já bem definido o que seria, né? Se chama The Second Stage Turbine,
que isso quer dizer a turbina de segundo estágio. Então já dá pra te ver que é um bagulho meio doido. Turbina, tipo, a única coisa que eu consigo imaginar é um foguete, um bagulho nessa brisa, sabe? Aí a primeira faixa do disco, ela é a faixa título, ela é só um instrumental, só uma intro, curta e tal, não é realmente uma música. Já a segunda música, né? Segunda faixa, que é a primeira música de verdade, se chama Time Consumer. Essa música eu acho muito foda, quem quiser conferir pode ir aí. É uma das músicas assim que eu posso citar como exemplo de que eu já ouço há um bom tempo. E nas últimas semanas eu andava ouvindo ela, cada vez que eu ouvia, pagava muito pau como se eu não conhecesse ela, sabe? Como se fosse um negócio novo. Então, acho que é por isso que eu resolvi falar sobre esse primeiro álbum deles aqui no programa de hoje, sabe? Eu acho uma música muito maravilhosa, sabe? Do começo ao fim, a estrutura é maneira, ela vai ter aquele negócio que eu falei pra vocês, que ela vai mudando várias partes cada parte da música parece uma música diferente, sabe? É como se ele tivesse misturado várias músicas, assim, pra contar uma história, digamos assim. Tem um feeling bem intenso, assim, nessa música, assim. E time consumer é esse, é consumidor de tempo. E o que tá falando é muita brisa, cara. Nem vou entrar no mérito da letra, porque é brisa pra caralho, honestamente. É coisa assim que tu fica assim, mano, não tô entendendo porra nenhuma, mas tudo bem, né? A terceira faixa do disco se chama Devil in Jersey City, que é essa música que eu ouço há muito tempo também, já deve fechar 9 anos que eu conheço ela, né? E também eu acho uma música muito foda. Devil in Jersey City, pra mim, eu acho. Quer dizer, o diabo na cidade de Jersey. Esse nome já acho. Pra mim tem um apelo ainda maior, por causa que eu sou um cara que sou fã de criptozoologia, né? E existe um ser criptídeo chamado o Diabo de Jersey. Talvez se eu voltar a falar de criptozoologia aqui no canal, eu fale sobre ele. Só que esse bicho daí meio que não tem como ele existir, sabe? Ele é um animal muito bizarro, assim, na descrição e tal. Mas enfim, só por causa de ter esse nome na música, eu já falei, uma referência à criptozoologia, então já tô sujeito a gostar. E eu gosto pra caralho também, é uma música muito foda, sabe? Com essas típica variação de estrutura que nem eles fazem geralmente nas músicas deles, sabe? Um feeling muito intenso ali, né? Com muito sentimento, tu sente que ele fala. Gosto muito do refrão dessa música, entendeu? E ele fala realmente o nome de pessoas, assim, sabe? Da pessoa que ele tá interagindo, sabe? E tem uma parte da letra também que eu gosto muito que. Não sei se vale a pena citar, mas tudo bem. É por causa que, como são diálogos e momentos, assim, é uma banda que regularmente as letras deles são coisas assim, frases que tu não vai estar realmente vendo em qualquer música, talvez, porque geralmente, né, as músicas não são uma narrativa tão definida quanto essa aqui, né? E daí é uma vibe energética a música inteira, sempre com bastante energia. E daí no final ela fica parte de uma parte meio melancólica, que ela diminui o ritmo consideravelmente, depois vai para um clímax mais violento, com a bateção de lata mais pesada e um pouco de grito, inclusive, né? A quarta faixa do álbum se chama Everything Evil. Eu também amo. Everything Evil quer dizer tudo ruim, né? Todo o mal, tudo que tiver de mal, né? Outra música maravilhosa, uma das primeiras frases que ele fala, mas acho que a primeira frase que ele fala na música é que deixe tudo que há de ruim em você sair, sabe? Só que no sentido assim, não é sair e tirar do teu corpo, é sair não, é vir à tona, sabe? Deixe tudo que há de ruim em você vir à tona. E daí a música, essa daí tem realmente um bagulho mais assim, a letra dela já é mais sombria, mais dark, sabe? Mas sempre com aquela mesma coisa de ritmos diferentes em certos pontos da música, sabe? Esse é o rock progressivo, sabe? O jeito que ele entrega as falas dela é legal, por causa que é uma música que tem tudo a ver, tipo assim, com os pontos e as vírgulas, sabe? Na hora que ele tá cantando e tudo mais. É muito boa, é dramática, é intensa, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, que ela não é pesada, sabe? O dramatismo e a intensidade tá realmente no feeling, porque a vibe dela, musicalmente falando, é uma música até suave, sabe? Mas tem uma letra bem assim que te faz ver assim, pô, um bagulho pesado, um bagulho emergencial, sabe? E a última parte também da música é outra característica muito de muitas das músicas deles, como elas são específicas de alguma coisa, algum acontecimento, né? Algum contexto, várias das músicas deles terminam com um outro. O que é outro? É que tem a palavra intro em inglês, né? E tem outro, que pra nós escreve que nem outro, sabe? Só que é uma palavra em inglês, que é outro, que é basicamente o contrário da intro, né? A intro é como começa a música e a outro é como termina. Só que a outro não é um bagulho que tem em todas as músicas, né? A gente cresceu, viveu num mundo que muita música termina simplesmente, vai diminuindo o volume dela, enquanto tá repetindo a parte da letra até o final, e daí ela some, né? Mas muitas músicas do Corrigem Cambria também terminam assim, só que tem várias outras que terminam com um outro. E um outro realmente
Faria bastante, de vez em quando o outro é meio que um diálogo, de vez em quando é uma melodia, essa música que termina com um pianinho, assim, uma música bem tranquila, bem, sabe, erudita, assim, com o piano tocando, que eu acho muito bonito. E mistura com o resto da música, assim, e tal, né? Aí, a faixa número 5 do álbum eu também gosto bastante, se chama Delirium Trigger. Eu nem sei muito como traduzir, porque delirium seria delírio só, e trigger é gatilho, então gatilho de delírio, algo tipo assim, sabe? Outra música muito foda, recomendo pra todo mundo. Esse disco aqui, eu acho que quem quiser conhecer um trabalho de rock progressivo e nunca ouviu, escute isso aqui. Porque eu não conheço a história dos quadrinhos mesmo, eu nunca li porra nenhuma dos quadrinhos e eu ainda assim gosto das músicas só pelo jeito que elas são, sabe? Pela melodia, pela letra, e nem pela letra, nem no sentido assim de eu estar interpretando, mas eu vejo que é entregue com uma. Tipo, a questão da letra de ser foda é foda por causa que a escolha de palavras e tudo mais. O cara, eu gosto do trabalho dele, da letra, mesmo sem estar entendendo porra nenhuma do contexto, porque eu não sei, né, meu? Né? E essa Delirium Trigger, ela tem uma vibe assim, bem de ser um bagulho que tu entende que tá dando uma merda, uma calamidade, sabe? E o personagem que tá cantando, ele tem meio que vergonha de alguma coisa que ele fez, escolhas, sei lá. É um bagulho bem assim. Ela tem no meio da música ela tem uma intersecção, que é uma parte que liga um ponto da música até o outro, só com uma vibe pesada de assim de sci-fi, parece que tu tá realmente assistindo assim um filme, né? Porque não dá pra se esquecer que essas músicas estão sendo cantadas do ponto de vista de personagens que vivem num mundo futurista, sabe? Diferente do nosso, né? E essa música que termina abruptamente, assim, tá? Ao contrário de várias outras músicas deles, essa aqui só corta, assim, e chega até o final. Aí a faixa número 6 é uma das poucas que eu não sou tão fã assim, né? Se chama Shot Disaster, mas, né, eu não gosto tanto, assim, então não vou nem ficar falando. A faixa número 7 se chama 33, né? É 33. Eu gosto muito, mas meio que não tenho nenhuma coisa pra contar a respeito dela que já não tenha sido dito sobre as outras, né? Faixa número 8 se chama June Song Provision. É uma música muito foda também, ela é bem diversa, e talvez mais diversa que as outras músicas deles ainda, sabe? Tipo, ela vai desde uma música que uma parte ela é gostosinha, assim, tranquilinha, sabe? Depois ela fica caótica, sabe? E chega no primeiro minuto, depois que termina o primeiro minuto da música, ela fica muito mais tranquila, sabe? E depois ela vai acelerando de novo, sabe? E ela também tem um final tranquilo que depois termina num outro também, né? Só que esse outro, ao invés de ser um piano, daí é um som bem assim, sci-fi, sabe? Não sei como explicar. Mas se vocês ouvirem, vocês vão saber do que eu tô falando, né? A faixa número 9 se chama Neverender. Ah, essa faixa daí eu falei que o nome dela era June Song Provision, mas eu nem sei como traduzir isso aqui, sabe? June Song Provision. Provisão de Junisong, mas eu não sei o que é um Junisong, se é o nome de alguém, algum lugar, não tem como traduzir. Enfim, e Neverender é a faixa número 9, né? Outra música muito boa, essa aqui inclusive ela é um pouco mais consistente que as outras, ela tem menos, tipo assim, diferenças claras de velocidade, de ritmo, ela meio que se mantém como um metalzinho ali mais pegadinho o tempo inteiro, sabe? Mas. E é uma música, assim, legal também. Várias músicas deles são gostosinhas, sabe, de ouvir. Elas não são realmente, assim, pesadas, sabe? Até porque o metal progressivo não necessariamente é pesado. Então tem muita música que, tipo, assim, é agradável pra caramba. Outras que tu entende que tem um pouco mais de peso ali no meio. Não só instrumentalmente, mas do jeito que o cara tá cantando, né? O vocalista e tudo mais. O baixo dessa música é muito foda, sabe? Tem uma hora que tem praticamente um solo de baixo nessa Neverender, é muito bom, né? E daí o final que eles dão mais uma hypada e fica mais intenso, mais dramático também, né? E a última faixa desse álbum, a última faixa original, porque depois eles têm a faixa de encerramento que também que é só instrumental curto, tipo que nem foi a música de abertura, né? E tem outras duas faixas bônus que é tipo acústico e demo, sabe? Mas a faixa número 10, que é a última daí que eu vou falar agora, ela se chama God Send Conspirator. God Send Conspirator quer dizer conspirador enviado por Deus, né? Então, é uma brisa, né, cara? É um conspirador enviado por Deus. Como assim, caralho? E a letra é muito doida, é muito louca, falando de coisas que eu não consigo interpretar sem saber do que tá acontecendo ali naquela merda, sabe? Falando o nome de um monte de gente que eu não sei o que que é. Mas ainda assim, eu acho essa música fantástica. É outra das minhas favoritas desse primeiro álbum, que eu gosto de quase todo, pra falar a verdade, sabe? Tem uma faixa que eu não acho excelente e outra que eu acho excelente, mas meio que as outras são mais, mais excelentes ainda, sabe? Mas as outras 8 faixas do disco eu acho que são todas, sabe, muito foda. Não é bem 8, porque tem músicas que são os instrumental, que não é uma música. Mas enfim, é um disco muito bom, recomendo. Quem nunca ouviu Corrente em Cambria, que tá afim de ouvir algo diferente, dá uma chance aos seus ouvidos, confere esse disco daí, The Second Stage Turbine, de 2002. E se tu gostar, tu vai baixando os outros, depois vai conhecendo o trabalho deles, porque
as músicas sempre são assim, muda muita coisa, sabe? É o tipo de música que até eu me acostumar com cada uma delas, eu fico até me perguntando se é a mesma música. Tem uma hora que eu fico, peraí, será que trocou a música e eu não me liguei? Daí eu vou ver, não, tá tudo bem. E também são músicas assim, de duração ahn, média pra longa, né? Comparado ao que muita gente tá acostumado a ouvir, sabe? As músicas deles têm, tipo assim, acho que tem algumas poucas que tem menos de 3 minutos, daí é realmente uma raridade, mas o que tu espera de ouvir é músicas que vão ter 3 minutos e meio, sabe? Até 6 e meio, sabe? Essas faixas de tempo. Ser 3,5, 4,5, 5 minutos, sabe? São músicas que estão mais para lado do longo, assim e tal. Por isso que tem todas essas variações. E meio que, né, eu, mesmo sem entender cacetadas do que tá sendo dito, eu acho. Né, em questão de contexto, eu acho músicas muito fodas, muito maneiras, muito bonitas, algumas, entendeu? Muito intensas, muito dramáticas, algumas românticas e tudo mais. É uma banda que tem muita coisa legal pra quem quiser conhecer um bagulho diferente aí e tal. Né? E eu também gosto de ouvir ainda mais chapado. Eu não sei se tem qualquer coisa a ver com a vibe da história ou da banda, mas é um tipo de banda que eu também, depois que eu comecei a fumar maconha, foi mais legal ainda. Eu falei, pô, essa banda já era sensacional e agora ela tá no outro nível, sabe? Muito bom, né? Mas depois de ter falado bastante de Corrida em Cambria, mas merece, né? Primeira vez que foi falar desse artista que eu gosto pra caralho, então valeu a pena ter falado a respeito. Mas, né, eu acho que eu posso abrir daí um gancho, assim, né? Eu tava pensando em coisas, né, referentes ao meu ano de 2010 e 2011 para ver se dava para continuar, né, com a minha timeline. Eu já tava na hora de deixar de lado, mas é que daí não, é que realmente tem várias coisas ali que eu quero aprofundar numa análise, numa reflexão que eu tive, só que, né, meio que eu tenho que juntar o ano de 2010 com 2011, tornar uma amálgama para certas coisas, né, por causa que tua vida não respeita o calendário, né? Ela vai acontecendo no ritmo que ela tem que acontecer. Mas, assim, enquanto no ano de 2010, que é o ano que eu já tinha falado mais ou menos que tinha sido um ano bom, tranquilo, agradável, eu tava no meu segundo relacionamento, com grupos de amigos, né? Comecei a escrever meu livro, o meu primeiro livro, digamos, profissional, né? Que eu já tava querendo publicar e mostrar para as pessoas, enfim, já tava levando a sério esse lado da, da escrita. Consegui um estágio, sabe? Tava trabalhando e estudando, enfim, tava com um monte de coisa assim diferente assim na minha rotina e tal, e tava sendo assim satisfatório, digamos assim, sabe? Só que também teve uma coisa que começou a acontecer entre o ano de 2010, só que só foi tipo chegar a um certo ponto em 2011 e depois continuou na minha vida durante mais alguns 2 anos, né? Que daí é um bagulho que hoje em dia é o tipo de fato que se eu não me lembrar que isso aconteceu e que, né, que fez parte assim mudou parte da minha vida por um tempo, né? Pode até passar batido, né? Que é o quê? É o lance que eu acho que mais de definir seria a estética emo na minha vida, né? Vamos lá, estética emo na minha vida. O que isso quer dizer? Né? Quando que eu comecei a ficar sabendo dessa palavra emo, né? Que a gente cresce. Muitas das pessoas que estão me ouvindo, ou acho que 100% das pessoas que estão me ouvindo, já ouviram falar dessa palavra, né? Então, aqui onde eu morava, quando eu estava no meu ensino fundamental, ainda voltando alguns anos, começou a chegar essa história de emo, sabe? Lá por 2006, 2007, não sei, sabe? Podemos dizer que é assim. Só que honestamente, o meu colégio não tinha muita gente assim que fosse do rock, do metal ou emo, tá ligado? Honestamente, se tinha aqui no meu colégio de ensino público gente, ensino público no ensino fundamental, né? Mas era na rede pública, gente que se identificava com esse tipo de visual, eu não notava, realmente, talvez eu passava batido demais, eu não sei. Só que daí eu me lembro, quando eu me lembro de ter esse tipo de termo e falar sobre esse tipo de coisa, já era assim, acho que eu estava lá pela minha oitava série, eu tinha 14 anos de idade, eu não ouvia rock, eu não ouvia metal, né, exceto algumas poucas coisas que tocava na televisão ou na rádio, sabe, tipo Mix TV ou numa rádio mesmo assim. E daí, e eu me lembro que a minha reação natural, conforme essas coisas, tipo assim, o visual, assim, NX Zero, Fresno, sabe, essa coisa começou a se popularizar, a minha visão era bem assim, vinha com muita homofobia, sabe, era muita zoação. E quando eu digo isso, não era só eu, né, todo mundo aqui que for honesto vai se lembrar que muitas pessoas, principalmente homens, mas não só homens, né, caçoavam do visual dos ditos como emo, sabe? Fosse pelas calças, ou fosse pelo cabelo, enfim, ou o jeito e tudo mais, rolava muita homofobia naquela época na sociedade, não tinha qualquer tipo de
não era raro, sabe, esse tipo de comentário. Então eu ridicularizava junto, sabe, se hahaha, viadinho, sabe, e ao mesmo tempo que muita mulher também caçoava, sabe, muita guria também fazia esse tipo de comentário, mas outras também gostavam, achavam bonito, elogiavam e tudo mais, né. Então, só que não era um bagulho que eu tinha pensado em adotar, tá ligado? Mas daí conforme daí, isso foi pra 2008, a partir de 2009 eu comecei a ouvir rock e metal, né? Só que em 2009 ainda nada desse tipo, né? E em 2010 daí foi quando, conforme tava aumentando o hype, 2010 já tava surgindo, daí o que? Já tava surgindo não, mas já tinha surgido já o pessoal o pessoal colorido, tá ligado? Restart, Cine, todas as bandas gringas, que ali no ensino médio fazia, tinha gente que ouvia, sabe? Termos tipo power pop, talvez nem todo mundo que esteja familiarizado, mas tinha um pessoal que gostava. Na questão de rolês, esqueci de comentar que na quinta-feira, tipo, lá no Shopping Total tinha um rolê que era muito marcado por esse pessoal daí dos coloridos, sabe? Então, teve todas essas coisas daí e tal, e daí eu realmente tava analisando, sabe? Musicalmente falando, eu não, o que eu ouvia nunca foi uma pessoa assim, com o gosto típico de uma pessoa emo, sabe? Como eu posso dizer assim, sendo bem simplista, vamos falar assim, Fresno. Fresno é uma banda que eu nunca ouvi naquela época e eu ainda não ouço hoje em dia, sabe? Não é uma banda que faça parte, assim, tal. Então eu não ouvia muitos desses sons mesmo, assim, populares ditos como emo, sabe? Ou bandas gringas que não eram necessariamente... Tinham a pegada do emo na questão do visual, sabe? Tipo Black Veil Brides, essas paradas todas aí e tal. Não eram coisas que eu ouvia muito metal e muito metal que era cantado, sei lá, várias pessoas diferentes, sabe? Dos mano careca de boné, sabe? Enfim, tem uns maluco barbudo, tem umas minas também, sabe? Então não tinha muito assim um visual rockista que era o que me atraía, mas ao mesmo tempo que nada dessas coisas me incomodaria, sabe? Se eu tivesse um visual mais alinhado com rock, com metal, não teria problema. Só que o ponto é que o que estava em alta naquela época, nesse contexto da minha vida, sabe, era esse negócio aí dos cabelos emo e tudo mais. Daí eu falei assim, bom, vamos lá, né? Vamos tentar. Eu sou magrelo mesmo, sabe? Vamos ver o que acontece. Aí eu realmente deixei meu cabelo crescer pela primeira vez, né? Que hoje em dia eu tenho cabelo grande de novo, mas em contexto bem diferente, né? Naquela época, o que eu fiz? Eu fiz progressiva. Eu cheguei a fazer algumas vezes, sabe? E tudo mais. E resumindo, como que essa transição começou em 2010 e em 2011 eu tava com o cabelo já bem, sabe? Os padrões emo, aquele liso, tipo, progressiva, chapinha. Fazia chapinha, essas paradas todas, sabe? Antes de ir pro colégio, que me acordar cedo e fazer chapinha no meu cabelo, sabe? Isso daí começou a acontecer o projeto de deixar o cabelo crescer em 2010. Em 2011 começou já ter o cabelo dos padrões que ia rolar. E o que, que eu posso dizer? Pra mim, naquele ponto da minha vida, fez uma baita de uma diferença, assim, em questão, assim, até de relacionamento, sabe? Uma parte estética, assim, e tal, mas que mudou o jeito que eu era recebido, sabe? Por muita gente. Então, realmente, valeu muito a pena naquela época, sabe? Assim, eu comecei a fazer essa transição, eu já tava no meu segundo namoro, eu imagino, sabe? E quando eu tava no meu segundo namoro, essa era a terceira garota que eu tinha ficado na minha vida, tinha dado um beijo na boca, sabe? Terceira não, acho que já era. Não, tipo, beijado na boca eu já não vou saber mais quantos que era. Mas era meu segundo namoro de verdade, assim, tal. Não, ia ser a terceira pessoa que eu ia transar, tive um relacionamento sexual, né? Com essa minha segunda namorada, que era virgem também e tal. Então era um relacionamento também bem jovem ainda, sabe? Só que daí quando eu saí desse relacionamento, né? E eu já tava daí com 16 anos, e depois fiz 17 e tal, e adotei meu cabelo emo até os, sei lá, os 19 eu fiquei usando esse tipo de visual, sabe? E fez muita diferença naquela época, assim, sabe? Eu sei que muita guria que não teria olhado na minha cara, olhou na minha cara só por causa do meu cabelo. Aí eu comecei a entender mais essas coisas de, sabe, de tendência e tudo mais, e realmente me ajudou, sabe? Fez eu pensar assim, quer saber? Várias vezes eu me julgava, ou me criticava, me ofendia, né? Claro, tem todo aquele histórico, né, da zoação, do bullying e tudo mais, mas essas coisas aconteciam porque era o jeito que o pessoal me percebia, sabe? E daí eu vi que, bom, deixei o cabelo crescer, alisei, sabe? Eu sou a mesma pessoa, a mesma droga de cara, mas só porque eu tô com a aparência dentro de uma tendência, sabe? Que agrada um público, sabe? Deu resultado. E deu, sabe? Honestamente deu. Daí teve um valor, sabe? Na minha vida naquela época, sabe? Então, eu acho que
honestamente, faz parte, sabe? Essas perseguições, assim, questão, assim, de tendência e tal. Mas, né, ao mesmo tempo que eu não gostava das músicas, sabe? Foi realmente uma escolha estética. Eu falei, bom, será que se eu fazer isso daí vai me ajudar mais? Eu vou ter mais sucesso na hora que eu for tentar me envolver com alguém de sexo feminino, sabe? O que que vai ser? Era uma decisão com essa mentalidade. Não era tipo assim, o que que os outros homens vão achar, que opinião eles vão ter de mim. Até porque se for entrar nesse mérito, realmente aconteceu até de uma vez assim, até de assédio, tentativa de ataque, sabe? Por exemplo, assim, de gente que veio com ofensas, tipo, homofóbicas assim, no meio da rua. Geralmente era grupo de pessoas, sabe? E é o tipo de coisa que, né, acontecia por causa do visual, sabe? Acontecia por causa do cabelo. Então eu sabia que, tipo assim, bom, né, eu não vou. Não tem por que provar nada pra ninguém, sabe? Nunca chegaram a me agredir, mas me zoar, me ofender, e eu ver, olhar pra pessoa e ver que eles estavam, assim, grupos de pessoas me encarando, eu ficava assim, bom, eu não vou falar nada, tá ligado? Eu não tenho. Eu não vou agredir o pessoal que tá ali, principalmente porque eles estão. Até porque eles estão em maior grupo também e tal, né? E também ao mesmo tempo que eu não tenho que provar nada pra ninguém, tá ligado? Eu não tenho por que abrir a boca e falar qualquer coisa. Mas aconteceu esse tipo de capítulo. Então, né? Se por esse tipo de coisa muito pequena assim e tal, eu já consigo imaginar que se um cabelo fazia isso, sabe? Imagina outras coisas, né? Se um cabelo já fazia a gente me notar na rua, imagina outras coisas que as pessoas. Teve algumas coisas também, já pintei minhas unhas de preto, sabe? Esse tipo de coisa assim e tal. A adolescência é uma fase muito assim de buscar uma identidade, sabe? E eu acho super natural, assim. Acho que é normal que o jovem, o adolescente, sabe? Ele queira saber quem ele é, ele queira ele saber o que que ele pensa, o que que ele acha, o que que ele gosta, sabe? Eu acho que essas coisas são questionamentos naturais, são questionamentos saudáveis, sabe? E é o tipo de coisa que eu nunca mais fiz, né? Não só porque saiu de moda, embora eu veja gente que ainda vive na a cultura emo assim e tal. Não só porque saiu de moda, mas porque eu mudei, tipo, minha concepção a respeito de mim mesmo, sabe? O que eu gosto pra mim, o que eu acho que fica bonito, o que que serve, o que que não serve, sabe? Que tipo de coisa eu vou fazer, eu não vou fazer com o meu cabelo. Essas coisas mudaram, mas, né, achei pertinente comentar a respeito desse capítulo da minha vida, dessa questão da estética emo na minha vida, né? Que questão de música, tem banda que eu ouço que se identifica como emo, mas tem banda que eu ouço que não se identifica. Tipo, posso citar alguns exemplos, tipo, My Chemical Romance, sabe? My Chemical Romance eu gosto muito de um disco deles, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, mas eu sei que é um disco deles que realmente é muito mais. Não é mais aquela pegada que fez muito sucesso aqui no Brasil, sabe? Que foi a parte bem emo deles. O disco que eu ouço deles ali realmente é mais. Vejo mais como um pop punk, até um horror punk, assim e tal. Mas tem muita letra que dá pra muita letra na vibe do emo mesmo, da depressão, do sofrimento e tudo mais, né? E eu consigo apreciar também esse tipo de música, esse tipo de letra e tal. Mas, né, de modo geral, tem muitos outros artistas de vários outros gêneros musicais, não só de rock e metal, sabe? Mas também de outros estilos musicais que não são rock nem metal, não. Mas, enfim, eu acho que era isso que eu queria ter falado daí sobre essa questão do meu ensino médio no dia de hoje, né? Que, né, aí, para falar a respeito de várias dessas coisas, eu vou ter que fazer uma amalgamada, né? Então pensem que foi um bagulho que durou durante vários anos assim na minha vida, né? Mas eu decidi, ainda quando eu tava com 15 anos, eu falei, tá, vou deixar meu cabelo crescer. Aí, e comecei a depois fazer chapinha, depois partir até pra progressivo e tudo mais. Aí eu acho que eu já tinha feito aniversário, 16 anos. Mas daí isso foi até meus 19 anos, era o visual que eu usava, sabe? Eu deixei meu cabelo crescer até uma altura que, sabe, eu curtia, funcionava pra mim, e eu mantinha ele assim, alisando, com chapinha ou com progressiva, até meus 19 anos, essa foi a minha escolha de visual, né? E, cara, funcionou, entendeu? Honestamente, eu entendo os jovens quererem buscar alguma coisa que vão fazer com que eles sejam mais bem aceitos, sabe? Ou vistos como mais atraentes, né? Então, mas enfim, aí foi isso que eu fui, entendeu? Até meus 19 anos, questão de aparência, né? Aí depois disso teve uma vez que eu cortei, e depois que eu cortei meu cabelo, tipo, eu voltei a deixar crescer, que nem tá grande hoje em dia, mas eu nunca mais passei por esse processo de progressiva e nem chapinha, sabe? A última vez que eu fiz chapinha eu tinha 19 anos de idade ainda, mas pra mim foi tranquilo, eu sabia o que eu queria mais aceitação, maior aprovação do público feminino, e deu certo, né? Um público específico, né? Nem toda guria gostava, mas os lugares que eu ia, os lugares que eu frequentava, né? Geralmente ia acabar encontrando alguém que ia se identificar com aquele visual, né? Aí, pra encerrar o programa de hoje, eu vou falar daí sobre
o assunto que eu tinha começado no final do programa passado, né? Quem não assistiu Sem Contexto 36, ouça o Sem Contexto 36, né? Que no final do programa eu dediquei a falar um pouco do protagonista da minha história e da concepção dos poderes dele e tudo mais que eu queria. E daí hoje eu vou fazer mais um adendo, falar mais um pouco do protagonista da minha história. Por quê? Porque eu sou um escritor, eu sou um bom escritor e é bom vocês me ouvirem falando a respeito, pra vocês falarem, tudo bem, eu vou lá conhecer esse trabalho do Renan, sabe? E é isso que eu espero, entendeu? Porque ninguém entende tanto dessa história quanto eu. Infelizmente é isso, eu espero que algum dia outras pessoas possam estar fazendo isso que eu tô fazendo. Mas vamos lá. Então, protagonista da minha história, ouçam tudo que foi dito no programa passado e vamos continuar a partir daquilo lá. Aí depois que eu já tinha definido já o que ele ia fazer em questão de combate, como é que ele ia, né, se envolver com os personagens, com os inimigos, como é que ele ia vencer os oponentes, os adversários, eu tinha também que definir mais ou menos que tipo de mentalidade, personalidade eu queria definir para ele no começo da história, no meio e no fim, entendeu? Porque daí essa é a questão do jornada do herói, né? Se a gente já. 90% das histórias, sabe? Não vou dizer 90%, mas um grande número das histórias, tu sabe muito bem o que vai acontecer logo de cara, sabe? É tipo que tu vai ver One Piece e tu sabe que o Luffy vai pegar o tesouro, tipo quando tu vai ver Naruto e tu sabe que o Naruto vai virar Hokage, sabe? Tem várias. A maioria dessas histórias tu consegue enxergar onde vai parar. Tu já sabe, tu tem um spoiler descaradamente de como vai acabar a história. Ao mesmo tempo que tu quer ver assistir, porque realmente o que importa é a história, é a narrativa, sabe? Não importa o final, importa a jornada até lá. Basicamente isso. Então, várias vezes tu já sabe qual é a jornada que o herói vai perseguir, né? Então, no caso dessa minha história, meu herói, ele vai ser o cara que ele vai ter que salvar o mundo, sabe? Como muitas vezes o mundo já foi salvo, e isso daí envolve, né, ele vencer uma série de adversários superpoderosos e demoníacos, né? Mas de que tipo de cabeça eu quero dar para esse personagem? Em primeiro lugar, vamos falar uma questão de idade, entendeu? Eu mantive meu protagonista com 20 anos de idade, e essa idade foi sendo alterada, porque conforme eu comecei a escrever, a minha percepção dessas coisas era variável, sabe? Eu, acho que quando eu comecei a escrever com 15 anos, acho que eu tinha botado o personagem com 15 anos, sabe? Depois eu fui alterando 16, 17, 18, 19, 20, só que chegou um dia que eu parei de alterar, tá ligado? Chegou um dia que eu deixei ele com 20 e eu nunca mais aumentei a idade dele. Daí eu acho que foi ali que eu determinei um ponto de maturidade, sabe? Que eu queria que ele tivesse no momento inicial da história, sabe? E, né, e pode ser diferente. Tem gente que escreve história deliberadamente com adolescentes, e várias vezes esses adolescentes são claramente muito mais capazes do que adolescentes normais, mas né, é uma história de ficção, não teria problema nisso. Mas né, eu terminei com a idade do protagonista de 20 anos de idade, e eu queria que ele fosse um tipo de pessoa, né? Desse uma ideia de quem ele seria. E ele seria um moleque assim com sonhos pro futuro, sabe? Era um regular Joe ali e tal, um pouco baseado realmente era na minha perspectiva, na minha vivência, na minha experiência, sabe? Por causa que é uma história que é tão natural assim do cara que tipo sonha em conseguir alguma coisa. No caso do meu personagem, ele também queria ter tido uma boa vida, como vários de nós sempre sonhamos e tal, mas várias outras coisas eu já fiz questão de fazer diferença, deixar pontos, diferenças claras, assim, tal, interação que ele teria com amigos ou familiares e tudo mais. Todas essas coisas daí já comecei a dar para ele uma identidade própria. Mas eu queria também que ele ia ter um pouco dessas características assim do cara que não tem, né, não tá muito inserido num grupo de amigos e também não tá muito inserido num mundo de riqueza, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de questão. Só que desde cedo também eu sabia que a minha história não ia ser sobre o mundo real, eu sabia que ia ser sobre o mundo fictício. Então, na verdade, muito pouco importa quem o meu protagonista era antes de começar a história, sabe? Por causa que a partir do momento que a história começar, o mundo já vai ir para outra situação, outra realidade, sabe? Então, é basicamente uma história que importa quem os personagens são a partir dali, entendeu? Realmente é uma mensagem, tipo assim, o teu passado já é passado, foda-se, tá ligado? Agora, quem tu é nesse mundo aqui, sabe? Nessa realidade. Então, como é uma realidade diferente do mundo que nós vivemos aqui, sabe? Eu já fazia questão que todos os meus personagens, incluindo meu protagonista, eles fossem não tão humanos assim, entendeu? Em questões até psicológicas. Eu queria que eles adotassem comportamentos e condutas que refletissem o fato de que agora eles não são mais tão humanos assim, sabe? Mesmo que isso pudesse parecer, tipo assim, muita conhecimento ou experiência além da idade deles, mas é a história que vai ser que os meus leitores vão acompanhar, tá ligado? Não é sobre jovens incompetentes tentando arrumar um caminho. É sobre jovens competentes pra caralho querendo
sobressair acima de outros, sabe? E esses outros de vez em quando nem são seres humanos, são seres diferentes, sabe? São seres, são demônios, são monstros e coisas desse tipo, sabe? Então era essa história que eu queria contar. De que tipo de personalidade eu queria pra esse personagem, sabe? É um rapaz, é um humano, é um jovem, sabe? Ele tem esses poderes de luz, esses poderes sagrados e ele tem uma ambição de, sabe, de salvar, de proteger, ele quer fazer esse caminho, sabe? E como é que isso não vai ficar chato, sabe? Como é que a gente vai fazer esse tipo de coisa acontecer de um modo que seja uma narrativa interessante e não pareça algo que eu já vi um monte de vezes e tudo mais, né? Ainda assim, que nem eu falei, eu não sou obcecado pela originalidade. Eu acho que originalidade é bom até certo ponto, mas a gente tem que saber. A gente basicamente. O criador, o escritor, o autor, ele tem que escolher quais clichês ele vai querer desenvolver e como que ele vai trabalhar, sabe? É tipo a escolha de ter uma jornada do herói e, além disso, uma narrativa que eu vou querer pro meu protagonista é uma narrativa muito que também que já aconteceu em várias outras histórias, mas eu vou fazer com o meu jeito, né? Com as minhas palavras, com os meus eventos e espero que também funcione na minha vez de fazer isso. Mas o que que é? É aquele, o herói que ele é tão obstinado no objetivo dele que no meio do caminho tu começa a ficar assim, mano, acho que esse cara tá meio que indo longe demais, sabe? Então é esse o caminho que eu já. Então, isso daí meio que é um spoiler, né? Pra narrativa da minha história, mas ao mesmo tempo que esse tipo de coisa não tem problema nenhum o público saber, sabe? Porque é o tipo de coisa que o leitor identificaria sozinho naturalmente, sabe? Não é um negócio que eles iam ficar, nossa, eu nunca imaginei que isso está acontecendo. E vão ter pontos da história, momentos da história que vai começar a rolar esse climão, assim, sabe? De que, tipo assim, porra, o guri que no começo da história parecia um garoto jovem e puro e bondoso, com coração, sabe? De querer fazer o bem e voltar a ser as coisas como eram antes, sabe? Ao longo dessa jornada, que não vai ser tão curta assim, né? Ao longo dessa jornada vão começar a acontecer eventos, coisas que muita gente, inclusive ele talvez, né? Vai começar a se questionar, tipo assim, tá, será que eu sou, sabe, o herói bondoso que eu me enxergava e que eu vendia pros outros que eu era? Ou eu já não sou mais aquilo ali, tá ligado? E esse é o tipo de narrativa que tu vê bastante, sabe? O herói obstinado, determinado, que ele tá tão firme no objetivo dele que ele acaba sendo, né, meio que cuzão, meio que filho da puta, meio que pau no cu. Esse tipo de narrativa já aconteceu outras vezes na ficção. Eu acho uma narrativa intrigante, sabe? E eu quero reproduzir isso também no meu personagem porque eu acho que tem a ver com tudo isso, sabe? Eu acho que fica bem pro tipo de personalidade que ele tinha no começo da história, que tipo de cabeça, sabe? O que que aconteceria com um jovem, né? Vamos usar empatia, e todo mundo usando empatia comigo. O que que aconteceria com um jovem que a vida inteira ele sonhou em viver coisas fora da realidade conhecida pelo homem, sabe? A vida inteira ele queria que o mundo não fosse tão normal e tão chato que nem era a vida real. Ele queria que fosse algo mais. E quando vê, isso começa a acontecer. O mundo começa a gerar. As regras da realidade se tornam essas, sabe? É um novo mundo, sabe? Com seres diferentes, com poderes diferentes, com capacidades diferentes, e ele, por alguma razão que seja, né? Aí quem quiser conferir vai ter que assistir, vai ter que ler o livro, né? Vai ter que assistir, olha só, gente. Spoiler, enfim, vai ter que ler o livro para saber, né? Então, por alguma razão que seja, ele é uma dessas peças fundamentais nessa história, sabe? E ele tem esse poder tão, como posso dizer assim, simbólico, sabe? Ele tem asas de anjo, ele tem um poder sagrado, e todas essas coisinhas ficam mexendo com a cabecinha dele. Ele fica assim, mano, eu sempre quis viver isso, agora eu tô vivendo, e agora tá, o mundo começa a se organizar de forma de que, sabe, as coisas acontecem comigo e por minha causa, sabe? Então, o que que esse tipo de coisa vai fazer na psique desse jovem que sempre desejou, sabe? Como é que ele vai conseguir trilhar esse caminho sem se tornar um cuzão, sabe? Tem uma frase muito específica que também é muito clássica, que entra direto com esse tipo de narrativa que eu tô criando, é que diz aquele, assim, que aquele que encara o abismo, né, tem que tomar cuidado porque o abismo encara ele de volta. Ou aquele, outra frase desse mesmo sentido é aquele que enfrenta os monstros, né, aquele que combate os monstros, tem que ter muito cuidado para não se tornar um monstro também, né? Então, basicamente, esse tipo de mensagem assim
eu acho que se encaixa perfeitamente e é o tipo de coisa que eu vou fazer, entendeu? Então meio que já tá rolando um spoiler do que vocês vão ver no grande esquema, mas eu não acho que esse tipo de coisa que diminui o interesse das pessoas conhecer. Pelo contrário, eu acho que quem acha interessante esse tipo de narrativa pode pensar, olha, realmente faz sentido, né? Esse tipo de personagem assim tal, ainda mais se tiver alguma coisa que eu não tô conseguindo, o Renan não tá contando, alguma coisa que eu vou descobrir lendo, né? Porque é essa a intenção no final das contas, gente. Eu tenho que falar um pouco, tenho que vender um pouco o meu peixe. E tem muita coisa pra ser dita, porque pensem que é o seguinte, eu já crio esse mundo há mais de 10 anos, entendeu? Então, tipo, tem muita coisa que eu já criei, muita coisa que eu já escrevi, e tem muita coisa que eu já criei, mas que eu não escrevi. Tem muita coisa dentro da minha cabeça que eu basicamente não tenho como compartilhar com ninguém, porque ninguém vai saber do que eu tô falando, sabe? Ninguém tem o contexto necessário pra entender essas coisas e dar importância pra elas, sabe? Se eu só falar essas coisas soltas sem a pessoa entender o que aconteceu para chegar até lá, ela vai meio que cagar para isso. Então, né, o que eu posso fazer simplesmente é mostrar alguns conceitos, elaborar dar um vislumbre para vocês do que pode acontecer nessa minha história, né? E daí quem curtiu, quem achou interessante, procura ou lá no Facebook em Lágrimas Negras do Submundo, né? Curte lá a minha página e pode comprar através do botão que tem lá. Ou vocês me pesquisam também no Instagram, bota, né, em @rcpautor. Aí lá vocês vão encontrar um link, né, que vocês podem estar adquirindo, né, o meu primeiro livro de uma série que já tem o segundo escrito, né, mas vocês vão ter que ler o primeiro, né, vão ter que conhecer como tudo começou. Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido. E segunda-feira eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.